E hoje, irmãos, eu imagino que a palavra de hoje vai tocar na nossa ferida. O tema da mensagem de hoje é perdão, a cura da alma. Diga assim, perdão, a cura da alma. Esses dias eu quero falar sobre princípios da palavra de Deus que norteiam a nossa vida. Princípios da palavra de Deus que, se nós não cumprirmos, nada do que existe de promessa na palavra de Deus vai se cumprir na nossa vida, porque é assim. E isso não é legalismo, isso não é tempo da lei, tempo da graça, isso é princípio da palavra. A palavra de Deus sempre foi assim. Nós precisamos entrar debaixo de um princípio de Deus. Quando nós entramos debaixo de um princípio de Deus, nós estamos protegidos por Deus. Então, os princípios de Deus, eles fatalmente vão se cumprir sobre a nossa vida. É questão de tempo, irmãos. E na semana passada, quem esteve aqui, nós falamos de um princípio para a nossa vida financeira. Nós falamos sobre dízimos e ofertas. A semana passada foi uma palavra muito boa mesmo a respeito disso. E hoje nós vamos falar de um outro princípio muito importante para a nossa vida, que é o princípio de perdoar. Muitas pessoas estão hoje doentes emocionalmente, por causa que não cumprem um princípio espiritual. Olha que loucura isso. Um princípio espiritual afeta a vida emocional de uma pessoa. Por que perdoar é um princípio espiritual? Porque foi Deus que disse. E tudo que Deus diz passa a ser de ordem espiritual. Ainda que sejam ações naturais. Ainda que sejam ações humanas, o princípio é espiritual. E nós precisamos entender que para o bem ou para o mal, a nossa vida é regida pelo mundo espiritual. Lembra quando Paulo fala para a igreja de Éfeso? A nossa luta não é contra carne e sangue. Ou seja, a nossa luta ela não é de ordem natural. A nossa luta ela é de ordem espiritual. Então veja bem, irmãos, nós vamos falar hoje de algo que deveria ser para nós algo normal. Algo que flui da nossa vida como um rio que flui. Ele está jogando essa moedinha no chão e está me atrapalhando. Então deveria ser algo que flui normalmente da nossa vida. E a gente tem tanta dificuldade com isso. Talvez, seja a área que a gente tem mais dificuldade com isso. Que é perdoar pessoas. Que é perdoar o ofensor. E vamos ver o que Jesus fala sobre isso. Abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 18, a partir do versículo 21. Ô irmão, essa palavra hoje é uma palavra de cura e uma palavra de libertação. Eu gostaria que nós pudéssemos entender que nós entramos em um período de libertação aqui dentro da igreja. E quem me abriu os olhos para isso foi o Rubian, não está aqui hoje. Mas ele me abriu os olhos para isso, numa conversa que eu tive com ele. Porque falar de alguns princípios, a partir do momento, obrigado Jean, a partir do momento que nós passamos a viver isso significa que nós somos libertos de algo que nós estávamos presos.
E a Bíblia diz o seguinte, o próprio Jesus diz assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos, irmãos, não existe culto de libertação. Existe palavra que liberta. Existe verdade que liberta. Porque se a verdade não te libertar, você vai passar a vida inteira frequentando o culto de libertação. Porque se você vier num culto de libertação e naquele momento ficar livre e não passar a praticar os princípios, presta atenção nisso. A casa ficou limpa e você vai com a casa limpa embora, e se a sua casa não for cheia da verdade, a Bíblia diz que voltam 7 demônios piores que esse. E nós vamos falar sobre isso aqui também, mas não hoje. Mas nós vamos falar de a importância de se encher com a verdade, que é a palavra de Deus. Amém? Então hoje é o perdão, a cura da alma. Diz assim a palavra em Mateus, capítulo 18, a partir do verso 21. Diz assim: então se aproximou Jesus, então Pedro se aproximou de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar alguém que peca contra mim? 7 vezes? Jesus respondeu: não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Então Jesus responde isso para Pedro. E agora Jesus começa a explicar. Jesus começa o quê? Explicar como que funciona o mundo espiritual. E ele diz assim: portanto, o reino dos céus pode ser comparado a um senhor que decidiu pôr em dia as contas com os servos que lhe deviam. No decorrer do processo, trouxeram diante dele um servo que lhe devia 60 milhões de moedas. Uma vez que o homem não tinha como pagar, o Senhor ordenou que ele, sua esposa, seus filhos e todos os seus bens fossem vendidos para quitar a dívida. O homem se curvou diante do Senhor e suplicou: por favor, tenha paciência comigo, eu pagarei tudo. O Senhor teve compaixão dele. Teve o quê? Compaixão dele. Soltou e perdoou-lhe a dívida. No entanto, quando o servo saiu da presença do Senhor, foi procurar outro servo que trabalhava com ele e lhe devia 100 moedas de prata. Agarrou-o pelo pescoço e exigiu que ele pagasse de imediato. O servo se curvou diante dele e suplicou: tenha paciência comigo, e eu pagarei tudo. O credor, porém, não estava disposto a esperar. Mandou que o homem fosse lançado na prisão até que tivesse pago toda a dívida. Fala comigo assim: prisão. Prisão. Você vai entender. Quando outros servos, companheiros dele, viram isso, ficaram muito tristes. Foram ao Senhor e lhe contaram tudo o que havia acontecido. Então o Senhor chamou o homem cuja dívida ele havia perdoado e disse: servo mau, eu perdoei sua imensa dívida porque você me implorou. Acaso não devia ter misericórdia de seu companheiro como tive
misericórdia de você? E irado, o Senhor mandou o homem à prisão para ser torturado até que pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celestial, assim quem? Assim quem? Fará com vocês, caso se recusem a perdoar de coração a seus irmãos. Vou ler novamente esse último versículo. Assim também meu Pai Celestial fará com vocês, caso vocês se recusem a perdoar de coração. A perdoar do quê? De coração. Então, irmãos, nós precisamos conversar sobre isso hoje. Sobre um princípio que trava, abre para mim, por favor, e bloqueia a nossa vida. Trava e bloqueia a nossa vida. Bloqueia nosso casamento, bloqueia nosso relacionamento com os filhos, bloqueia nosso relacionamento com as pessoas, bloqueia todas as áreas da nossa vida e, pasme, bloqueia o nosso relacionamento com Deus. Por que bloqueia, pastor? Porque a gente vai virar uma pessoa presa. E nós vamos entender isso no decorrer da palavra. Assim como nós citamos nessa quinta-feira, irmãos, o perdão é um princípio da palavra de Deus. Ela está na palavra de Deus para que a gente possa praticar. Sabe, eu percebo que muitas pessoas querem viver os benefícios de Deus. E isso é bom. Viver os benefícios do reino de Deus é algo maravilhoso e eles existem. Deus realmente, Ele é o nosso pastor, Ele cuida da nossa vida, Ele não permite que nós sentimos falta das coisas. Isso é verdade. Deus é um Deus jirê, um Deus provedor. Sim, o Senhor é um Deus de cura. O Senhor é um Deus de milagres. Sim, Ele faz muitas coisas, irmãos. Deus é um Deus que abre porta. Ele diz que aquele que bater, a porta lhe se abrirá. Esse é o Deus que nós servimos. Só que nós não podemos ser somente um cristão batedor de porta, irmãos. Vou repetir, nós não podemos ser somente um cristão batedor de porta. Jesus diz, tudo que pedires em meu nome para discípulos, mas nós não podemos ser um cristão somente pedintes, irmãos. Nós não podemos olhar somente desse lado da moeda. Nós precisamos olhar para o Evangelho como uma palavra completa e complexa. E ao mesmo tempo uma palavra simples, se assim nós desejarmos viver. O Evangelho é simples para quem se rende a Ele e complicado para quem luta contra Ele. O Evangelho é simples, irmãos, a partir do momento que a gente se rende. Eu me rendo, eu me entrego a Ele. O Evangelho passa a ser simples. Agora, se você passar a vida inteira lutando contra os princípios da palavra, ele vai se tornar complexo para você. Agora eu fico pensando, como pode uma pessoa ficar a vida inteira dentro da igreja lutando contra a palavra de Deus? Parece loucura isso, mas acontece, irmãos. Porque aquilo que Deus disse, Ele disse. E para nós, irmãos, isso deveria ser fato. Vocês estão me entendendo? Porque você precisa entender, e eu também preciso entender, que muitas vezes aquilo que Deus diz para nós fazermos não vai fazer sentido para a nossa mente intelectual. Às vezes não vai fazer sentido para a nossa inteligência. Às vezes vai nos parecer loucura, e de fato é. Só que se nós crermos em Deus,
veremos a glória de Deus. Se crermos na sua palavra, veremos a sua glória, veremos o seu poder, veremos os seus sinais, se crermos. E crer é ouvir e praticar. Então, irmãos, o perdão é uma ordenança de Deus para nós. É uma ordem, Deus disse: perdoe. Faça isso. E o que eu queria dizer para você hoje é: abra o coração para os princípios da palavra de Deus. Eu diria como Paulo: rogo-vos que abra o coração para os princípios da palavra de Deus, para a sua vida. Irmãos, há algo especial de Deus preparado para aqueles que creem em seu nome. Sim. Deus, Ele tem algo para você que talvez você espera tanto, mas abre o coração para viver os princípios. Se lança por inteiro, se entrega por inteiro. E hoje nós vamos falar sobre perdão. E eu sei que perdão, muitas vezes falar sobre isso sangra a nossa alma. Parece que traz de volta feridas que pareciam estar cicatrizadas. Agora, estar cicatrizado não significa que está curado. Às vezes eu creio que é isso que Deus quer fazer hoje com a gente. Abrir novamente, escute, algumas feridas, porque elas fecharam, mas ainda machuca, ainda dói por dentro, quando toca nesse assunto com você. Eu não sei se você já teve uma ferida assim, de cicatrizar, mas continua cheio de pus, continua aquele vermelhão, e quando toca naquilo dói, fala: ué, mas está cicatrizado. É porque dentro ainda está sujo, ainda tem um corpo estranho lá, tem algo que está lá dentro que não deveria estar mais. Você está me entendendo, irmão? E isso, irmãos, é fatal e importante para a nossa vida. Perdoar. Perdoar. Os princípios de Deus, irmãos, eles não são opcionais. Eu acho que talvez essa seja a maior das nossas dificuldades hoje. E essas interferências, elas têm acontecido nesses últimos dias. Por pessoas que estão pregando por aí, sim, negociando valores da palavra de Deus, que são inegociáveis. E esses dias eu me peguei num momento de comunhão com Deus, e Deus ministrou meu coração. Sim, você tem que combater o falso ensino, porque os meus apóstolos combatiam o falso ensino, porque os falsos ensinos prejudicam o meu povo. Deus falava isso em comunhão comigo. Então existe um ensino por aí, irmãos, negociando valores e princípios. Só que o fim dessa história vai ser trágico. Eu escutei um pastor falando ontem que doutrina sem amor é obra de fariseu. E amor sem doutrina é uma porta para o inferno. Vou repetir. Doutrina sem amor é obra de fariseu. Por quê? Tem que fazer. Não pode, e não ama ninguém. Agora, só amor, sem a doutrina da palavra, é uma porta aberta para o inferno. Por quê, irmão? Sabe por quê? Porque, desculpa, sinto muito, a vida com Cristo não é um romance.
ela é uma escolha. Ela não é um romance. Ela é uma escolha. Haja vista sobre o assunto que a gente está falando hoje, que talvez vai mexer na sua ferida. Mas Jesus, sim, Ele quer expor a sua ferida para te curar nessa manhã, para te libertar nessa manhã. Libertar para a vida. Quantos aqui talvez hoje não precisam dessa libertação? Então vamos lá, Pedro questiona Jesus sobre qual é o limite de perdoar. Qual é o limite, Jesus? Estabeleça um limite para a gente aí, porque é difícil. Até quando, Jesus? Até quando? Põe um limite. Jesus, 7 vezes eu perdoo? Qual é o limite, Jesus? 7 vezes? Aí Jesus fala, 7 vezes não. Não. É 7 vezes 7. Ou seja, Jesus mandou fazer conta aqui, irmãos? Não. Jesus mandou ilimitar o perdão. Sim. Jesus mandou ilimitar o perdão. Ele fala assim, não. Não é 7 vezes, é quantas vezes for necessário. Vou fazer uma pergunta para você. Quantas vezes você gostaria que Jesus te perdoasse? Ou vou fazer uma pergunta ainda. Quantas vezes Jesus tem perdoado a sua vida? Então é com essa mesma resposta que nós devemos responder. Quantas vezes devo perdoar alguém? Quantas vezes eu devo perdoar alguém? Então, irmãos, para ajudar a gente a raciocinar nessa manhã, vamos avaliar a nossa história, a nossa vida com essa história que Jesus contou aqui, que nós acabamos de ler em Mateus, no capítulo 18. Primeiro, quem somos nós nessa história, irmãos? Quem somos nós nessa história? O Senhor? Ou aquele que foi perdoado? Quem somos nós? Porque ele conta aqui uma história, imagina como de um fazendeiro, e esse senhor aqui com letra minúscula seria esse fazendeiro. Quem somos nós nessa história? O patrão? Ou o que devia 60 milhões de reais? Então ele começa contando um exemplo de alguém com uma dívida imensa. Imensa. Agora, em primeiro lugar, você consegue mensurar qual era o valor da nossa dívida quando Cristo nos encontrou? Vamos acompanhar aí no verso 23. Portanto, o reino dos céus pode ser comparado a um senhor que decidiu pôr em dia as contas com os servos que lhe deviam. No decorrer do processo, trouxeram diante dele um servo que devia 60 milhões de moedas. Será que você pode olhar para a sua vida agora, ou para a nossa vida agora, e mensurar o tamanho da dívida que nós tínhamos para com Deus? Você acha que você seria capaz de pagar um preço pela remissão dos seus pecados? Porque Adão pecou. E a partir do pecado de Adão e Eva, toda a humanidade passou a viver debaixo dessa dívida do pecado. A Bíblia diz, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Será que a gente pode mensurar? É só você olhar assim agora e pensar, o que eu precisaria fazer humanamente falando para pagar essa dívida e não dever nada mais para Deus?
Quanto custaria o seu carro? Acho muito pouco. Sua casa? Cara, eu acho que não pagaria. O seu filho? Eu acho que o seu filho. Seu filho. Boa. Se ofereceria o seu filho como sacrifício? Se ofereceria? Se ofereceria? A Manu? Não dá, né? Você deixaria a sua sobrinha? Pensou, a sua irmã chega em casa e fala assim, viu? Eu preciso ser salva e só tem uma forma. Eu preciso sacrificar minha filha. Me dá ela aí. Você faria isso, irmão? Cara, é difícil, né? Então, começa a mensurar qual era o tamanho da nossa dívida. Irmão, talvez quem ainda não é pai, talvez não consiga mensurar isso. Uma das piores dores do pai é ver a dor do filho. Uma das piores dores da minha vida foi ver minha filha na incubadora. E o médico fala, ora porque só ele. Fala, meu Deus, não tem como ir eu no lugar. Não tem como você furar a minha veia. Irmão, levar o seu filho para tomar uma injeção, irmãos. Parece que a injeção dói mais na gente do que nele, não é? A Andresa fala assim, você faz isso, eu não vou. Aí eu olho e falo, é eu que vou. A Isabela, irmãos, quando ela era bebê, eu não ia. Quem ia era meu sogro. Verdade, porque dói. Então, começa a mensurar isso. Certamente, irmãos, nós éramos essa pessoa cheia de dívidas. Diante de Deus, nós éramos essa pessoa que devia 60 milhões de moedas. Nós éramos essa pessoa. Agora, veja bem, muitos de nós nos encontrávamos nessa situação deplorável. Foi assim que Jesus nos encontrou. Muitos de nós tolados em dívidas financeiras. Muitos de nós perdidos em vícios, debaixo de uma mangueira. Muitos de nós éramos pessoas que estavam fadadas ao crime. Muitos de nós éramos pessoas que, ou todos nós, éramos pessoas que passaríamos toda a eternidade preso com o diabo, no inferno, num lugar onde há um lago de enxofre. Nós éramos essas pessoas cheias de dívida. Mas Deus pagou essa dívida. Sabe qual que é o problema, irmãos? É que o orgulho espiritual nos faz esquecer da onde Jesus nos tirou. Rapidinho a gente esquece da nossa dívida que foi perdoado. Por quê, irmãos? Porque a gente passa a estar na igreja e às vezes a gente se torna tão orgulhosos espiritualmente, tão arrogantes espiritualmente, que nós esquecemos aonde nós estávamos quando Jesus nos encontrou. E há um problema de esquecer disso. Quando nós nos esquecemos de onde Jesus nos tirou, a gente se esquece do preço que foi pago pela nossa vida. E isso é muito sério, irmãos. Isso precisa fazer a gente refletir hoje. Quem nós seríamos se Jesus não tivesse nos encontrado? Quem, Robert?
Quem, Rodrigo? Quem, Luzinete? Quem nós seríamos se Jesus não tivesse nos encontrado há um tempo atrás? Quem, Nath? Quem, Leonardo? Quem você seria, Leonardo? Quem você seria, Andresa? Nós não podemos nos esquecer, irmãos, de quem nós éramos. Nunca podemos nos esquecer. O que nós não podemos é continuar carregando peso, não, porque Ele já pagou. Mas nos esquecer jamais, porque o dia que a gente esquecer, a gente acha que a gente é bom demais. Nós nos tornamos senhor da história. E o que eu não quero ser é o senhor da história aqui, irmãos. Então, em primeiro lugar, você consegue mensurar qual era a dívida, qual era o valor da nossa dívida quando Jesus nos encontrou. Segundo lugar, Jesus nos perdoou de toda a dívida. Versículo 26 diz assim: o homem se curvou diante do Senhor e suplicou: por favor, tenha paciência comigo, e eu lhe pagarei tudo. O Senhor teve compaixão dele, soltou e perdoou-lhe toda a dívida. Nós somos essa pessoa da história, irmãos. Quando você foi encontrado por Jesus, quando Jesus te encontrou, quando Jesus me encontrou, e nós entregamos a nossa vida para Ele. Quantos de nós, quando entregamos a nossa vida para Jesus, dissemos: Jesus, muda a minha história. Eu me lembro que um dia eu disse para Jesus: Jesus, muda a minha história. Eu acabara de ser batizado, irmãos. A gente se batizou em dezembro, não foi? E aí, irmãos, eu ainda tinha algumas coisas que já deveriam não fazer parte da minha vida. E numa virada de ano, eu falei: Jesus, muda a minha história. Se o Senhor mudar a minha história, irmãos, eu lembro quem eu era. E quando Jesus me encontrou, irmãos, eu estava totalmente perdido. E se Jesus não me encontra, irmãos, certamente eu não teria a família que o Senhor me deu. Certamente, irmãos. Então não tem preço. O que Jesus fez por mim foi algo imensurável. Agora, Jesus agiu de misericórdia. Jesus, na sua imensa misericórdia e compaixão, perdoou toda a nossa dívida. E é essa noção que nós precisamos ter, de alguém que com a sua vida pagou a nossa dívida. Você foi perdoado. Você era essa pessoa que devia 60 milhões, ou mais, ou muito mais. E nosso Deus, que é rico em compaixão, que é eterno em misericórdia, porque as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Ele é eterno em misericórdia. Ele agiu de misericórdia comigo e com você. E se de repente você chegou aqui nessa manhã e ainda não entregou a sua vida para Jesus, eu quero dizer, essa misericórdia está disponível para você hoje. Essa compaixão de Jesus está disponível para você hoje. Por quê? Porque Jesus, Ele é misericórdia, Ele é compaixão, Ele é amor.
Então o que nós precisamos fazer, irmãos, é receber essa misericórdia de Deus, aquele que ainda não entendeu isso. Então, nós precisamos compreender que Jesus pagou a nossa dívida. Diz assim: Jesus pagou a minha dívida. Agora pergunte para você mesmo: e eu? Pagaria a dívida dos outros? Terceiro lugar, nós não somos melhores do que ninguém. No versículo 28, perdão, diz assim: no entanto, quando o servo saiu da presença do Senhor, foi procurar o outro servo que trabalhava com ele, e que lhe devia 100 moedas. Agarrou pelo pescoço e exigiu que ele pagasse de imediato. O que esse camarada aqui estava pensando? Que ele era melhor do que o outro? Que ele era superior àquela pessoa? O que essa pessoa sem noção, qual foi a atitude que essa pessoa tomou, irmãos? De condenar aquele, ele acabara de ser perdoado, ele sai e não perdoa. Ele acabou de ser perdoado, ele sai da presença do Senhor e não perdoa. Será que o fato das pessoas não perdoarem outras pessoas significa que ela não está na presença do Senhor? É de se pensar. Porque quando ele sai da presença, ele não perdoa. Quando ele sai da presença, ele age com justiça própria. Posso falar uma coisa que mata a gente? Justiça própria. Sabe o que a Bíblia diz? Que a ira do homem não produz justiça de Deus. Se você quer fazer justiça com a tua ira, você é responsável pelos resultados. Agora, se você deixar que Deus faça justiça, você não tem mais nada a fazer, está nas mãos de Deus. Agora, irmãos, o assunto é sério. O assunto é muito sério. Todas as vezes que condenamos alguém em nosso coração, nós estamos nos colocando numa posição de melhores do que os outros. Sabe o que é o problema? Eu falei aqui, repita essa palavra, prisão. Porque, irmãos, quando esse servo agarrou aquela outra pessoa pelo pescoço, e o que ele faz? Ele vai para a prisão, ele joga a pessoa na prisão, até que ele paga a dívida dele. Quantas pessoas estão presas dentro do seu coração, até que ela pague? Porque nós julgamos ela não ser merecedora do nosso perdão. Quantas pessoas estão morando há muitos anos dentro do seu coração? Sabe qual que é o grande problema disso, irmãos? É que o nosso coração, a Bíblia ensina que o nosso coração é um trono. E esse trono é do Senhor. Então tem pessoas sentadas nesse trono que não deveria estar. Tem pessoas que estão presas dentro do seu coração. E às vezes pessoas íntimas, chegadas. Às vezes é o marido, é a esposa que está do lado. Às vezes é o filho. Às vezes é o pai. Às vezes é o amigo. Lembra? Aquele melhor amigo. Ele errou.
mas ele era o melhor amigo. E quantas vezes as pessoas erram contra a gente e a gente lança eles no calabouço do nosso coração, na escuridão do nosso coração, que não deveria estar escuro. E eu sei que talvez venha um embargo no seu coração, um trem aí. Você fala, pastor, mas você não sabe o que ela fez. Eu não sei mesmo. Mas eu sei quem é Deus, que cura e que liberta de toda ferida e de toda prisão. E essa é a ênfase da palavra desse princípio hoje. Pastor, mas aquela pessoa, desculpa, eu vou tocar em feridas aqui. Mas aquela pessoa me tocou. Mas aquela pessoa me traiu. Mas aquela pessoa, irmãos, não se trata dela, se trata de você. Enquanto você ficar olhando para ela, você não vai conseguir olhar para você. Enquanto você ficar olhando para aquela pessoa, você não vai conseguir olhar para você. Então, irmãos, nós precisamos, por isso é importante ensinar sobre princípios na igreja, porque a gente precisa ensinar a igreja a viver o que está escrito na palavra. Quando não oferecemos perdão a alguém, nos colocamos acima de Deus, irmãos. Sabe por quê? Porque se aquela pessoa se arrepender, desculpa, mas ela vai ser perdoada. E se você não perdoar, eu vou mostrar para você na palavra depois o que acontece. Você está me entendendo, irmão? Você é melhor do que Deus? Você se julga ter uma noção maior do que a noção de Deus? Não dá, irmão. Não dá. Não dá. Então está na hora de você abrir a porta dessa prisão e falar, vai embora. E calma que eu vou explicar isso tudo, irmãos. Perdoar não é viver de paixão com essa pessoa daí por lá, não é sobre isso, é sobre a pessoa não viver mais dentro de você. É sobre você falar do assunto e isso não doer mais em você. Em terceiro lugar, nós não somos melhores do que ninguém. E sabe, irmãos, do mesmo jeito que as pessoas nos ferem, a gente fere pessoas também. Com o nosso orgulho, com a nossa ignorância, com as nossas caras. A gente fere pessoas, irmãos. Esses dias eu conversei com uma pessoa aqui na igreja, não vem o caso, mas falou, pastor, fiquei chateado. Porque a gente não é perfeito, irmãos. Quantas pessoas você feriu, mas o seu orgulho é tanto que você não consegue assumir que você fere pessoas. E isso tem a ver, irmãos, pasme, com toda a nossa vida. Toda a nossa vida, às vezes, está amarrado nisso. Às vezes, toda a sequência da nossa vida está amarrado nessa situação. Às vezes tem uma coisa que você acha que não tem nada a ver com isso. Mas está preso nisso. Porque no mundo espiritual a gente não consegue mensurar as coisas, irmãos. A gente não tem noção.
Irmão, isso faz sentido para você hoje? Talvez de você olhar e falar assim, puxa vida, por isso que tem áreas da minha vida que eu não estou conseguindo romper, mas não tem nada a ver com isso, pastor, é vida profissional, não importa. Você tem uma vida, você não tem várias vidas. E toda a nossa vida, ela é formada por um contexto de uma pessoa chamada você. E aquilo que você não faz, você não vive. Não tem, o meu pé está bem, mas o meu joelho aqui, irmãos, dificultou todo o meu corpo. O pé está bom, mas o joelho está ruim. Então tem coisa que eu não vou conseguir fazer, porque o joelho está ruim. Mas pastor, você vai usar a mão, mas o joelho está ruim também. Não dá. Dói, enche o saco. É um cachorro de verdade isso aí? Ah, não. Porque parece um cachorro de verdade. Culto pet. Vamos fazer o culto pet. Nada a ver, né? Eu sou meio assim. Isso aí é quem tem TDAH, irmãos. Eu acho que eu realmente tenho. Meu filho estava jogando a moedinha aqui no chão. Não é só o filho dos outros que me atrapalha, o meu também, irmão. Eu falei... Quarto lugar, quem não perdoa vive em tortura. Me lembra depois, Rodrigo, sobre a gente colocar os negócios lá das crianças. Me lembra que eu vou lembrar. No versículo 34 diz assim: irado o Senhor mandou o homem à prisão para ser torturado, até que lhe pagasse toda a dívida. Quem que foi lançado na prisão para ser perdoado? Aquele que não perdoou. Aquele que não perdoou. Diz que o Senhor irado mandou chamar aquele homem, trouxe ele de volta. Opa, peraí. Começa a jogar na cara. Sim. Você não foi perdoado? Você não devia 60 milhões? Sim, você não vai perdoar o que te deve, sim. Você não deveria agir de misericórdia e de compaixão com aquela pessoa da mesma forma que eu te perdoei? Então, irmãos, preste atenção. Quem não perdoa, irmãos, vai para esse lugar que chama tortura, porque não adianta. Quem não perdoa vive mastigando aquela pessoa. Não pode encontrar, não pode ver um post na internet que você vai mastigar, mas aí aquela pessoa, aí como eu queria matar ela. E você não mata fisicamente, mas você mata aquela pessoa dentro do coração. Tem quantas pessoas mortas dentro do seu coração, cheirando mal? Quantas vezes você não falou assim, essa pessoa para mim morreu? Pá! Pá! Eu não mato ninguém, pastor, eu nunca matei ninguém, não. Será que não? E o problema, irmãos, é que a gente vive com a mente atormentada. É fato, queridos, que existem situações que é difícil. E posso falar uma coisa, se é difícil, procure ajuda de alguém para te ajudar nesse processo. Seja um aconselhamento, seja um profissional da saúde emocional, procure alguém para te ajudar. Porque se você não consegue sozinho, é por isso que existe a igreja, é por isso que a igreja é uma família. Ah, porque pastor, psicólogo é coisa de louco, para! Com essa religiosidade.
vai ser livre, vai viver bem. Porque, irmãos, todas as vezes que nós não perdoamos, a pessoa vem morar dentro da gente. E não adianta, vira e mexe, você vai encontrar com essa pessoa no cômodo do seu coração. Porque ela está morando com você. Quando você não perdoa, ao invés de afastar, às vezes você afasta a pessoa fisicamente, mas está abraçado com ela emocionalmente. E a palavra é muito séria falando sobre isso, quando ela fala assim: ame os que te perseguem e orem pelos seus inimigos. Irmãos, eu vejo aqui um senhor irado com alguém que não perdoou. Eu vejo aqui um Deus irado. Pastor, mas não existe um Deus irado. Quem falou que não? Aqui Jesus está falando, o reino de Deus pode ser comparado com essa história. Eu vejo um Deus irado, não com aquele que estava devendo, mas com aquele que não perdoou a dívida. Você entende a complexidade e a seriedade disso? Mas ao mesmo tempo é simples. Viver com alguém dentro de nós é uma tortura. Quem não perdoa vive na prisão com essa pessoa. Por quê? Porque quando o Senhor manda chamar o homem de volta, o que ele faz? Põe na cadeia. Agora imagine, irmãos, a cena aqui. Imagina a cena. Isso aqui foi uma ilustração da minha cabeça. O cara que não perdoou, o que ele fez? Pegou a pessoa e jogou na prisão. O cara está lá, está preso. O cara está preso. Vou usar outro exemplo. O cara está preso. Não, o cara está preso lá. Ó. Vem ficar preso aqui, ó. Vem cá, rapidinho. Mas você não vai ser preso, não. Em nome de Jesus, nós vai te perdoar aqui, você já vai ser liberto. Baixou o Giovanici aqui, vai lá dentro. Vai, filho, tá preso. Você não me pagou, é eu que estou te devendo. Você não me pagou? Vai aí, ó. Quem mandou? Até você me pagar, não tenta abrir a porta não, filho. Você não é Paulo e Silas para orar e as cadeias abrir? Vai ficar lá, até me pagar, aí eu vou, e o meu Senhor me manda trazer de volta. Você não perdoou o cara? Não. Ah. Para onde que você vai me mandar? É fake? Vai pra cadeia. Rapaz, olha quem está aqui. Eu e o que me deve. Você entende a tortura aqui? Agora está preso o que eu não perdoei e eu também. Jesus perdoa a gente, vamos sair fora daqui. Rapaz, eu tocar dentro desse negócio aí, eu ia chapar mesmo. Ia ter que tomar 2 remédios. Você entende a seriedade disso? Deu para ilustrar na nossa cabeça a complexidade de não perdoar? Cara, você vai para o mesmo lugar que a pessoa que você condenou. Por isso é tortura. Eu estou aqui por causa de você. Não, você está aqui por causa de mim. Não, eu estou aqui por causa de você. Não, é por causa de você que eu estou aqui. Vira um bololô só, irmão. Agora imagine isso no mundo espiritual. Imagine isso dentro do seu coração. Só você sabe o que você sofre por causa daquela pessoa. Sabe qual que é a melhor situação? Deixa ela aí.
Deixe ela ir. Deixe ela ir. Porque a falta de perdão adoece. A falta de perdão entristece. Quem não perdoa é uma pessoa que ela está doente emocionalmente e espiritualmente. Então vamos trazer o contexto. É um princípio. Posso ler alguns versículos para você? Para a gente encerrar? Colossenses capítulo 3, versículo 13. Sejam compreensivos uns com os outros e perdoe quem os ofender. Lembre-se de que o Senhor os perdoou, de modo que vocês também devem perdoar. Então o que ele diz aqui? Seja compreensível, perdoe quem te ofende. Por quê? Porque Deus também te perdoou. Perdoe você também. Mateus capítulo 6, versículo 14. Olha que sério isso, irmãos. Mateus 6, 14. Seu Pai Celestial os perdoará, se perdoarem aqueles que pecam contra vocês. Sabe o que eu acho? Tem muita gente achando que foi perdoada. E isso aqui eu não estou falando para você uma palavra de condenação, muito pelo contrário. Essa manhã é uma palavra de libertação. Posso ouvir um amém? Tem muita gente que, Deus perdoa todo mundo. Quem falou isso? Onde está escrito isso? Deus perdoa arrependidos. O perdão está disponível para todo mundo, é uma coisa. O perdão está disponível para todos, todos, qualquer etnia, qualquer tipo de pessoa, o perdão está lá disponível, de graça. No versículo 15 diz assim: mas se vocês, mas se vocês se recusarem a perdoar os outros, o que está escrito, irmãos? Pensa aí. Boa. Você entende isso? Quem é essa pessoa? Quem é essa pessoa? O Espírito Santo está trazendo a sua memória agora. Se der vontade de chorar, pode chorar, irmão. Você está no lugar certo. Jesus está trazendo essa pessoa na sua memória agora. Quem é ela? Quem é ela? Deixa ela aí. Quem é ela? Quem é ela que você não suportaria na sua presença? Quem é a pessoa que você não admitiria sentar na mesa com você? Quem é? Quem é ela? Quem é? Quem é ela? Efésios capítulo 4, versículo 32. Efésios capítulo 4, versículo 32 diz assim: em vez disso, sejam bondosos e tenham compaixão uns dos outros, perdoando-se como Deus os perdoou em Cristo Jesus. Está escrito. É princípio.
Pastor, mas como que é esse negócio de perdoar? Perdão não é um sentimento, irmãos, é uma decisão. Preste atenção aqui, perdão é uma decisão que você toma. Perdão é uma decisão que você toma, ela é consciente, ela não é emocional, mas ela afeta o mundo emocional. Ela é consciente. Perdão não é você decidir viver com aquela pessoa da forma que você vivia antes. Mas é deixar a porta aberta para que, se for necessário, ela sente na sua mesa, sim. Você não precisa sair convidando essa pessoa, vem para o churrasco. Não, mas a porta do churrasco tem que estar aberta. Perdão não é você chegar lá e, agora eu vou ter que viver de amores com aquela pessoa. Não, não é isso que eu estou falando, irmãos. Mas é deixar a porta aberta para Deus fazer aquilo que Ele quer fazer. Aquilo que Ele deseja fazer. Perdão é decidir abrir a porta da prisão e dizer, vai. Você não me deve mais nada. Vai, mas eu queria. Como eu queria que essa pessoa... Mas não é o meu querer, é o querer de Deus. Mas eu não queria essa pessoa perto de mim. Irmãos, tudo bem. Eu até te entendo. Isso é compreensível, dependendo do tamanho do estrago que essa pessoa causou. Mas eu queria te fazer refletir o outro lado da história, quem Deus é, o que Ele fez, aonde Ele te colocou, o que Ele está fazendo com a sua vida. Será que não é muito maior do que o mal que aquela pessoa lhe causou? Será que não é melhor deixar que Deus faça justiça, porque agora Ele é Senhor e Salvador da sua vida? Nós servimos um Deus de restauração, irmãos. E Ele quer restaurar a sua vida. E pasme, Ele também quer restaurar a vida do outro. Ele também quer restaurar a vida do outro. Irmãos, não tem classe em tempo de igreja. Todos nós, pastores, todos nós, estamos passivos a esse erro de não perdoar alguém. Há algum tempo atrás, eu me peguei assim com uma determinada pessoa que me machucou. Eu falei, eu estou errado. Eu estou errado na história. Eu me tornei o errado na história a partir do momento que eu estou achando que eu sou melhor que ela. Então, irmãos, nós precisamos pensar nisso. Abrir a porta para ela ir e deixar a porta aberta se ela quiser voltar. É difícil isso. Mas eu creio num Deus que restaura todas as coisas. Eu creio num Deus que restaura pessoas assim como Ele me restaurou. Porque, irmãos, Paulo diz assim, a partir de hoje, eu não julgo mais ninguém da forma humana, como nós julgávamos Cristo antes, não. Agora eu julgo de forma espiritual. Entende isso, meu irmão? Por quê? Porque nós nos julgamos, Deus fez comigo, mas aquela pessoa, ela é aquilo. Será que Deus olha aquela pessoa desse jeito que você olha? Ou será que Deus olha aquela pessoa carente de compaixão e de misericórdia, assim como eu e você nós somos?
Será que nós não somos a porta de entrada para que essa pessoa possa conhecer o amor de Cristo? Mas a nossa porta está fechada, porque nós não perdoamos. Será que não é você a pessoa que Deus quer usar para salvar aquela família, restaurar aquela casa, levar a verdade àquela vida? Será que você não é essa pessoa? Eu não, Deus, usa o outro ali, porque eu não perdoei ela ainda. Será que você não é uma pessoa que você está doente hoje? Emocionalmente? Porque você não perdoou alguém? Será que você não está mais doente que a outra pessoa? Aí a gente deseja ser a cidade que toca a cidade, a igreja que toca a cidade. Então a gente precisa fazer tudo o que o mestre mandou. Não adianta a gente sair daqui e fazer evangelismo se tem pessoas que a gente precisa liberar dentro do nosso coração. Não adianta a gente ficar, Deus, o meu milagre, se tem pessoa aí dentro aí. Mas Deus sabe o que eu faço, mas Deus também sabe o que você não faz. Ah, mas eu prego na igreja. Mas talvez você não prega para a pessoa que você deveria pregar, que ela está aí dentro do seu coração. Ah, mas eu toco para a igreja. Mas às vezes você não toca vidas. Jesus quer curar nessa manhã aqui, irmãos. É uma manhã de cura para a gente. É uma manhã de cura. E essa cura, ela começa de uma forma consciente. Em você decidindo abrir o seu coração e deixar essa pessoa embora. Jesus está entregando uma chave nas suas mãos. Essa é a chave que Ele quer entregar. Não é a chave da vitória, não é a chave de ouro. É a chave que vai liberar a pessoa que está presa dentro do seu coração. Só que depois que você abrir o seu coração, você precisa devolver a chave para Jesus, irmãos. Porque essa porta precisa estar aberta. Mas e se ela fizer de novo? Uma vez. Se ela fizer de novo 2 vezes? E se ela fizer de novo 10 vezes? Mas e se ela fizer de novo 50 vezes? 100 vezes? Mano, Jesus é louco, é. A loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria do homem. Feche seus olhos, eu quero orar com você. E o Senhor vai trazer a memória e vai te ajudar, irmãos. Jesus não pede para fazer nada que Ele não vá nos ajudar. Pai, eu oro nessa manhã, Jesus, e apresento as nossas vidas diante do Senhor. A gente não sabe nem orar como convém, Pai. Nós somos pessoas imperfeitas. E eu peço, Espírito Santo de Deus, nos ajuda a perdoar pessoas.
Nos ajuda a tomar essa decisão hoje, tirar essas pessoas que estão presas há tantos anos dentro do nosso coração, Pai. Foram feridas legítimas. Sim, elas realmente machucaram. Mas nós servimos a um Deus que cura. E eu peço que hoje, Deus, o Senhor venha com o seu bálsamo trazer cura para pessoas que estão feridas. E elas foram feridas por pessoas que tocaram, pessoas que traíram, pessoas que enganaram, pessoas que mentiram. Mas Tu és a nossa justiça. E nós não queremos agir com ira. Nós queremos deixar a justiça nas Suas mãos. Então faz em nós, Jesus, tudo aquilo que o Senhor deseja fazer. Porque primeiro nós queremos que o Senhor faça em nós, para depois fazer por meio de nós. Nos cura para curar. O Senhor nos perdoou para perdoar. Amém. Mediante essa palavra eu quero fazer um desafio aqui. Se há alguém nessa manhã que nunca entregou a vida para Jesus, gostaria que você levantasse a sua mão, eu quero orar por você. Pastor, eu nunca entreguei a minha vida para Jesus e nessa manhã eu quero entregar a minha vida para Jesus. Tem alguém aqui? Se tiver alguém aqui, levante a sua mão, eu quero orar por você. Tem alguém que deseja entregar a vida para Jesus? Tem alguém aqui nessa manhã? Pastor, eu quero entregar a minha vida para esse Jesus. Eu preciso desse Jesus. Eu não vou dizer muitas vezes. Alguém? Se tiver alguém aqui nessa manhã que já entregou a vida para Jesus, mas por algum motivo se afastou de Jesus e se afastou da igreja. E fala, pastor, nessa manhã eu quero me reconciliar com a igreja. Essa é a sua manhã. Tem alguém aqui que se afastou e gostaria de se reconciliar? Você, meu irmão? Vem aqui, eu quero orar por você. Tem mais alguém? Mais alguém gostaria de se reconciliar com a igreja? Se tiver mais alguém, levanta a sua mão, eu quero orar por você também. Amém. Amém? Estenda suas mãos para cá. Estenda suas mãos, Pai, em nome de Jesus. Nós oramos e abençoamos a vida desse irmão, Pai. Deus, peço que o Senhor o fortaleça nessa jornada e nessa caminhada com o Senhor. Que todos os dias da vida dele, Senhor, ele possa saber e entender que a igreja é o melhor lugar para estar. Lugar onde tem pessoas que podem machucar pessoas, mas tem um Deus que cura pessoas. Sim, Pai, é isso que nós oramos e nós te louvamos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Coloque-se de pé, vamos louvar o Senhor.